Bom dia. Aleluia. Bom dia. A graça e a paz esteja com você nesta manhã de sexta-feira. Amém? Nós estamos aqui. Tá tudo bem. É que tem dia que realmente não dá pra sair exatamente do jeito que você planejou, né? Mas o importante é você fazer o que tem que ser feito. Glória a Deus. Bom dia para você que está entrando. Seja bem-vindo ao nosso último dia da semana, né? Último dia útil. Hoje é sexta-feira e com certeza o Senhor tem uma palavra de Deus para liberar sobre as nossas vidas. E nós vamos começar o nosso dia confessando a palavra de Deus. Lá em Isaías 40, verso 29, o Senhor diz assim, né? A palavra do Senhor diz assim: Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então eu queria que você confessasse assim comigo, fala assim: eu declaro nesta manhã que eu sou forte, porque o Senhor renova as minhas forças. Ele multiplica as minhas forças e restaura todo o meu vigor. Por isso, eu viverei este dia confiado nessa verdade, porque o Senhor é comigo, em nome de Jesus. Amém? Isso aí. A palavra de Deus diz que Ele faz forte aquele que está cansado. Então, a nossa força, ela vem do Senhor. Amém? E hoje eu quero deixar o texto, na verdade é uma história que se você não conhece ou você já leu, mas tem muito tempo que você não lê, eu te convido a ler depois a história de Daniel. Todo o livro de Daniel, se você não conhece, leia. Mas hoje eu quero meditar a respeito da postura de Daniel diante de uma dificuldade que ele enfrentou. Quando você vai ler lá o livro de Daniel, capítulo 2, a Bíblia conta que Daniel, ele foi, né, enviado ali para Babilônia como escravo, né? Ele foi levado cativo e ele foi morar no palácio real. E um certo dia o rei Nabucodonosor, ele acordou e ele teve um sonho. E esse sonho deixou ele muito perturbado. E aí ele disse que ele queria que chamasse todos os sábios do reino para que pudesse interpretar esse sonho, para que pudesse dizer que sonho era aquele. E ele disse que se alguém não interpretasse aquele sonho, todos os sábios da Babilônia iriam ser mortos. Ele iria mandar matar todos os sábios, inclusive Daniel e os seus amigos, que também estavam ali, né, naquele contexto. Então Daniel, os seus amigos e todos aqueles sábios daquele reino, eles estavam diante de uma sentença de morte. Porque quando os sábios foram chamados para a presença do rei Nabucodonosor, nenhum deles conseguiu interpretar o sonho. E ele ficou muito furioso e mandou ali os seus súditos, né? Fez o decreto de morte e mandou os seus súditos irem executar. Quando Daniel ficou sabendo, o que ele fez? A Bíblia vai dizer lá em Daniel 2, capítulo 2, versículo 14, que quando ele ficou sabendo, ele mandou chamar, né, ali Arioque, que era o homem que foi direcionado pelo rei para executar a sentença, que ele iria interpretar o sonho do rei, que era para ele definir uma data, né, para que Daniel pudesse então ganhar tempo. Ele disse: pede ao rei para definir um prazo que eu vou interpretar. E aí o que Daniel faz diante daquela situação? Que convenhamos, é uma situação extremamente difícil, porque eles estavam diante de uma sentença de morte. Eles tinham que interpretar um sonho que ninguém soube interpretar, e se eles não fizessem isso, eles iriam morrer. Então Daniel estava diante de uma sentença de morte, mas a Bíblia fala que ele foi para sua casa, compartilhou ali com seus amigos a sua dificuldade, a sua necessidade, e ele foi orar. E olha como que foi a oração de Daniel. Tá lá em Daniel capítulo 2, os versos 20, 21 e 22. Olha o que a palavra do Senhor diz. Então disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder.
É Ele quem muda o tempo e as estações, quem remove reis e sacerdotes, quem remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então Daniel foi orar. E quando ele orou, ele declarou que, o Senhor é aquele que revela o profundo e o escondido. E a Bíblia fala que Daniel foi um homem sábio, Ele tinha um espírito excelente, ele tinha sabedoria. Mas essa sabedoria dele vinha do Senhor. Então, diante da sua situação adversa, seja ela uma dificuldade com uma enfermidade, com um problema sério que precisa ser resolvido, ou até mesmo sabedoria para lidar com as coisas rotineiras que acontecem com você e comigo ao longo do nosso dia, nós precisamos de orar e pedir ao Senhor, porque Ele é o Deus que revela o profundo e o escondido. Diante de nós, existem situações muitas vezes em que nós não sabemos como fazer, o que fazer, como agir, Assim estava vivendo Daniel diante daquela situação. Ele não sabia que sonho era aquele que o rei tinha e como interpretá-lo, e a vida dele dependia da interpretação daquele sonho. Então o que Daniel fez? Ele não saiu reclamando, ele não saiu nervoso, ele não fugiu, ele não se escondeu, ele foi orar. Foi para sua casa, chamou os seus amigos e ele foi orar. E sabe de uma coisa? Daniel era um jovem que orava todos os dias. A Bíblia vai dizer, se você continuar lendo a história, lá no capítulo 6, que quando o rei fez um decreto de que ninguém poderia mais adorar outro Deus, a Bíblia fala que Daniel foi para sua casa, abriu as janelas da sua, da sua casa, e ele foi orar ao Senhor e orou 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Então, essa frase final, como costumava fazer, dá a entender que Daniel tinha o hábito de orar. E porque ele orou, o Senhor revelou para ele aquilo que estava escondido, aquilo que, o profundo e o escondido. E por isso ele pôde interpretar o sonho do rei. E não só ele, mas todo aquele povo foi salvo, porque um jovem se levantou e foi orar. Uma atitude tão simples, que parece ser uma coisa tão que faz parte, talvez você está aqui comigo todo dia, você já ora. Mas olha, a oração, ela tem o poder de desvendar o que está escondido. E olha, tem coisas na nossa vida que estão tão escondidas que nós precisamos de sabedoria para entender. Eu preciso de sabedoria para saber o que está oculto no coração dos meus filhos, para poder fazer tantas coisas. E o que nós precisamos de fazer? Orar. Orar. Daniel estava ali diante de uma sentença de morte, mas ele foi orar e o Senhor ouviu sua oração. Então, em nome de Jesus, seja sempre um homem ou uma mulher que ora, que coloca diante do Senhor toda e qualquer necessidade, porque o Senhor, Ele se revela a nós. Ele se revela a nós. Não tem como eu orar e eu sair da presença do Senhor da mesma maneira que eu entrei, porque a oração, ela faz bem para mim, Eu que ganho quando eu decido orar e colocar diante do Senhor todas as minhas necessidades. Amém? Essa é a dica do dia, dica preciosa, do Senhor para nós. Então vamos orar e vamos agradecer ao Pai pela semana que Ele nos deu, Mais uma semana que Ele nos permite viver. Nós estamos aí fechando uma semana, de atividade, de escola, de trabalho. Nós temos que louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é bom e em todo tempo Ele cuida de nós. Então vamos orar. Pai, muito obrigada por este dia, por esta manhã, por acordar com vida, com saúde, com disposição para viver essa sexta-feira. Tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemos nele. Muito obrigado porque o Senhor fez um dia para nós e nós queremos declarar que nós vamos vivê-lo debaixo da tua graça e do teu favor. Pai, a tua palavra diz aqui em Daniel que ele estava diante de uma situação adversa e por isso ele foi orar. E ele disse que o Senhor é aquele que revela o profundo e o escondido. Então, nesta manhã, assim como Daniel, nós oramos ao Senhor
e te pedimos, revela-nos aquilo que está encoberto. Isso é sabedoria. Então nós te pedimos nessa manhã, nos dê sabedoria. Sabedoria para viver esse dia, sabedoria para agir, sabedoria para falar, sabedoria para tomar decisões, para nos relacionar com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com todas as pessoas que estão diante de nós. Nos dê sabedoria. Pai, que nós possamos, assim como Daniel, ter uma vida diária de oração. Ó Deus, a Bíblia fala que ele costumava orar 3 vezes ao dia. Isso mostra dependência. Isso mostra alguém que realmente não confia na força do seu braço, mas confia única e exclusivamente na força do Senhor. E nós cremos que o Senhor é o nosso Pai que nos fortalece, que renova as nossas forças. E nós queremos, através da oração, sermos fortalecidos pelo Teu poder que opera em nós. Nos dê um dia abençoado, cheio de favor, cheio de boas notícias. Oh, Pai, guarda a nossa vida, livra-nos do mal e abençoe tudo que fizermos neste dia. Nós consagramos esse dia ao Senhor e declaramos que Ele vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que você possa ter uma sexta-feira abençoada, cheia de favor, unção e sabedoria. Eu espero você na segunda, às 6 horas da manhã. Um grande abraço e fica na paz.